Agora sim, a gente vai continuar com a nossa programação, nesse segundo dia de PropTech Summit, falando nesse painel sobre uma nova modalidade de acesso ao crédito imobiliário que está cada vez mais nos holofotes, sobretudo nos últimos meses. Eu imagino que ainda mais nos próximos que vão vir pela frente. Então, para falar sobre o Home Equity, eu já convido ao palco o cofundador da Cashme, que já está aqui com a gente, o Juliano Bello. Juliano, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo ao PropTech Summit. Sempre é importante para a gente falar sobre o modelo de empréstimo com garantia de imóvel, porque a gente sabe que o pessoal ainda tem dúvida de como funciona, é um modelo que tem crescido, então a ideia de fato é fortalecer tanto o modelo quanto o mercado imobiliário com essa nova ferramenta. Então, seja bem-vindo e obrigado. Obrigado, Leonardo. Obrigado para a equipe da Smartz aí pela oportunidade, que é sempre muito bacana a gente poder falar do nosso produto, que é ainda muito pouco difundido no Brasil, né? Mas antes disso, eu queria parabenizar vocês pela organização, que está um evento incrível. Não só esse evento, todos os outros que vocês têm feito, essa série está muito boa. Conhecimento transforma e o que vocês estão fazendo para o mercado imobiliário é algo fora do comum. Agradeço as palavras. Então, parabéns mesmo. Obrigado pela presença. Juliano, vamos lá. Para começar o bate-papo, eu gostaria que você, claro, se apresentasse, falasse um pouquinho da sua atuação enquanto empresário, enquanto executivo do mercado imobiliário, enfim, do mercado financeiro também, se você já atuou. Sei que você passou pela Cyrela, mas se apresente ao nosso público e também apresente o trabalho da Cashme, que eu sei que tem feito um trabalho brilhante nos últimos meses, aí sendo bastante reconhecido, estando na mídia sempre. Então, acho que, antes de eu partir para as perguntas, acho que é importante que todo mundo conheça você, claro, que quem não conhece ainda, e também a Cashme. Legal. Eu sou Juliano Bello, estou no Grupo Cyrela há um pouco mais de 14 anos, eu entrei lá como trainee, fiquei até como diretor financeiro na empresa. Passei praticamente todas as áreas aí, mas o meu core sempre foi muito a parte de operações financeiras, né? Nos últimos 2 anos, eu tenho me dedicado a uma fintech que a gente criou, que é a Cashme, né, que faz empréstimo com garantia de imóvel. E no último ano, eu me desliguei das atribuições da Cyrela diretamente e fiquei dedicado, eu junto com o Paulo Gonçalves, que era também diretor financeiro da Cyrela, diretor de RI, captação estruturada. Os dois saíram da companhia para focar 100% na Cashme, né? Então, a gente tem alguma sinergia ainda, alguma proximidade com a equipe da Cyrela, mas estamos desligados das nossas atribuições do dia a dia, né? E a Cashme, a Cyrela resolveu entrar e a gente estruturou essa fintech, que é muito como que você falou, né? É um mercado praticamente novo no Brasil, o Home Equity, ele está sendo construído e acho que a nossa grande missão é ajudar a construir esse mercado para trazer de fato para o brasileiro um endividamento saudável, né? Que é endividamento de longo prazo com taxa de juros barato. E a gente focou muito na Cashme para trazer tecnologia mais para esse setor, né? Um setor tão carente de transformação digital e é um nosso grande foco para melhorar a experiência do nosso consumidor, né? O Home Equity tradicional no Brasil levava 40, 50, às vezes 60 dias para você conseguir um crédito. E a gente viu que só com tecnologia a gente consegue reduzir muito essa jornada para ser, no futuro, quem sabe, igual você utiliza seu cheque especial ou seu cartão de crédito, você utiliza a modalidade de Home Equity. E acho que a gente vai chegar lá. Então, a gente tem o mérito aí de ser uma pioneira nessa transformação digital dentro do nosso setor. Fomos a primeira empresa a fazer a avaliação totalmente digital, 100% remota no Brasil. A gente conseguiu até fazer uma alteração da legislação junto com o Banco Central para permitir que a gente pudesse avaliar os imóveis remotamente, não em loco, né, como que a legislação até então exigia. E agora, recentemente, também, nos últimos 4 meses, a gente foi também a primeira empresa a fazer um registro digital, né, alienação fiduciária 100% digital num cartório de registro de imóveis. Então, também uma grande contribuição aí para o setor. Hoje, várias outras empresas também estão fazendo, e o que é bem bacana aí, porque é um mundo que ainda não tem competidores, né? A gente fala que a gente não tem concorrentes porque o mercado praticamente ainda não começou, né? Tá só no início dessa longa jornada aí. Legal. Juliano, Juliano, salvo engano da minha parte, a modalidade Home Equity ela é destinada para pessoas físicas, certo? Se não tiver certo, eu peço por favor que você me corrija e explique. E claro, se for só para pessoas físicas, a dúvida que fica é
como que a nossa audiência, né, que é o incorporador, que é o construtor, que é o loteador, ele pode se aproveitar dessa linha de crédito. Tá. Essa é um grande mito que tem, porque não é à toa que tem esse mito no mercado, porque os grandes bancos, eles praticamente não atuavam na modalidade do Home Equity, que é uma modalidade pouco rentável para eles, né? Eles têm outras modalidades que eles conseguem cobrar taxas de juros muito mais caras para o consumidor final, como capital de giro, cheque especial, cartão de crédito pessoal, enfim. Então, o Home Equity nunca foi um produto de prateleira desses bancos. E os bancos tinham uma política interna para não ofertar essa modalidade de crédito para empresas, para PJ. E aí, para esses empresários, eles davam a opção de crédito, que é o capital de giro. Mas sim, o Home Equity ele pode ser feito para PJ. Mais 60% dos clientes da Cashme hoje são empresários e eles têm a opção de tomar tanto o recurso na pessoa física como na jurídica. Então, o imóvel pode estar na física ou na jurídica, ou vice-versa, e o recurso pode ser tomado tanto na pessoa física quanto na jurídica. E para incorporador também. A gente tem uma frente dentro da Cashme, a gente tem 3 grandes linhas de produto dentro da Cashme. Uma linha de produto focada só para incorporadores, né? Um braço da Cashme hoje é focado só em incorporadores, que aí tem 2 produtos para incorporador específico. Um que é o término de obra, aquele incorporador que está fazendo a obra com recurso próprio, a gente ajuda ele a concluir a obra. E o outro que a gente fala que é o giro de estoque. Então, o incorporador já concluiu a obra, tem aqueles estoques prontos, né? Estoque, para quem não sabe, que aquelas unidades não comercializadas do incorporador, a gente pega essas unidades de garantia e libera um recurso para o incorporador para ele usar para qualquer fim, né? Para obra, para capital de giro, para pagar a dívida de SFH com o banco, enfim, qualquer o motivo que ele deseja usar com esse recurso. A gente tem uma modalidade de capital de giro para médias e grandes empresas, que aí parte ticket acima de 5 milhões de reais, mais ou menos. Aí são operações mais estruturadas, que a gente pega, às vezes, shopping em garantia, galpão, imóveis maiores ou prédios inteiros em garantia. E a gente tem o varejo, que a gente fala que é o Home Equity mais tradicional, que aí é tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, né? O cara que quer montar a empresa dele, ou que quer colocar o recurso na empresa dele, ou quer diminuir o custo de juros que ele está pagando por mês e a gente faz o pagamento das dívidas que ele tem e ele consolida numa única dívida com a Cashme. A gente tem visto muito recentemente um perfil de pessoas utilizando o Home Equity para fazer expansão da sua empresa ou fazer aquisição de concorrentes que nesse momento está em uma situação não tão boa, não tão favorável, e eles estão vendo uma possibilidade de fazer aquisições, então estão utilizando também esse recurso para isso. Então, ela é totalmente aberta, seja qual o fim, né? Tá, legal. E antes de partir para as próximas perguntas, a Isadora já questionou aqui se você só atua em São Paulo, capital. Se puder explicar para o pessoal. Não, a gente atua no Brasil todo. A Cashme hoje ela é uma plataforma, então ela está online, o cliente consegue já entrar direto na nossa plataforma, ou com os nossos correspondentes. Hoje a gente tem um pouco mais de 700 correspondentes espalhados pelo Brasil, também dando suporte para os clientes. Então, o cliente pode entrar direto na nossa plataforma ou pelos Cash Members, que a gente fala, que são os correspondentes da Cash, que estão espalhados pelo Brasil todo, que traz essa operação. A gente já está com 14 escritórios abertos da Cashme, muitos na parte do sul, né, nas capitais, no centro-oeste e um pouco ali no sudeste e centro-oeste, né? Norte e nordeste, que a gente ainda não tem operação em escritório local, mas a gente opera também. É praticamente o Brasil todo. Tá, legal. Juliano, uma dúvida. A incorporadora pode colocar imóveis em estoque, por exemplo, como garantia? Bastante. A gente faz isso muito para incorporador, para pequenos e médios, às vezes até grande incorporador, que ele dá o estoque dele em garantia. O incorporador ele tem uma dificuldade, quando ele não vende bem o empreendimento, ou quando a velocidade de vendas é mais baixa, chega no final da obra, o banco, que às vezes ele tomou crédito ali de financiamento da habitação, o SFH, fica pressionando para ele pagar. Então, eles têm 6 meses, ou no máximo 1 ano para ele pagar aquela dívida com o banco. Então, um produto que a gente tem é justamente para ajudar o incorporador. Então, ele dá o estoque dele em garantia e ele faz uma dívida para a gente em 10 anos. E a gente vai lá e paga o banco financiador da obra, por exemplo. Ou se ele já não tiver mais dívida com banco nenhum, as unidades estiverem livres, também não tem problema, a gente faz assim, pega esses imóveis em garantia, 1, 2, 3, 100 imóveis, não tem limite da quantidade de imóveis em garantia, e aí a gente faz alienação fiduciária desses imóveis e libera o recurso para o cliente. À medida que ele vai vendendo esses imóveis, a gente vai liberando essa garantia e vai fazendo o interveniente quitante, que a gente fala, né? Então, a gente já tem acordo com todos os bancos,
Então, o cliente final comprou o imóvel desse incorporador e quer fazer um financiamento no Itaú, o Itaú já faz o pré-pagamento dessa operação diretamente com a Cash, numa operação extremamente simples, né? Então, funciona muito bem esse produto para incorporador também. Loteador também, a mesma coisa, tá? Lote também a gente faz a mesma operação. Então, para quem tem loteamento, a gente pega os lotes em garantia ou a carteira de recebíveis em garantia também e faz essa operação de home equity. Tá certo. Continuando o assunto, teve uma MP que saiu há pouco tempo, se não me engano é 992, que autorizou que o imóvel seja colocado como uma garantia em mais de uma operação. Sim. Se puder explicar para o pessoal quais são as regras dessa inovação, dessa MP, e o potencial que ela tem sobre o mercado imobiliário. Já na última resposta você acabou de colocar que os incorporadores, loteadores, enfim, podem colocar o próprio imóvel em garantia. Essa MP, ela ajuda muito os empresários, porque ela dá uma possibilidade, em resumo, né, explicando o que é. Você pode pegar, você já deu esse imóvel em garantia para algum agente financeiro, para o Itaú, qualquer banco aí, Santander, você já deu esse imóvel em garantia e você pode tomar uma nova dívida dando esse mesmo imóvel em garantia. Só que tem um porém, só pode ser para a mesma instituição financeira que você tomou a dívida anterior, tá? Então, se você quiser tomar uma dívida com uma outra instituição financeira, você tem que pagar aquela primeira dívida e fazer uma nova dívida. Isso também é um processo extremamente simples, está todo mundo preparado para fazer, né? Então, aí uma modalidade que derivou disso, que é na própria SFH, então aquele cliente que fez o financiamento de aquisição do seu imóvel, ele tinha um imóvel de 1 milhão, pegou 700 mil emprestado com o banco e foi lá o tempo pagando, hoje ele deve 200 mil para o banco, os bancos estão permitindo que ele pegue mais 500 mil reais de novo, então ele pega 500 mil reais, volta a ter um saldo devedor de 700 mil, fica com 500 mil na sua conta livre, com a mesma taxa de juros do seu financiamento. Então, essa modalidade está ajudando muito os pequenos e médios empresários a tomar uma dívida ali barata, né, que é a dívida de SFH. Para o mercado imobiliário, essa notícia não é tão positiva, porque esse fund ele está vindo da poupança e ele está competindo com o mesmo fund que o mercado imobiliário utiliza para financiar as obras, para dar o crédito para o cliente final, enfim. Então, ela pode, no longo prazo, ter algum efeito de redução de capacidade dos grandes bancos a utilizar recurso para produzir novas unidades, né? No caso do home equity, isso praticamente não tem tanta interferência. Tá certo. Continuando no assunto dessa MP, foi recebido bem isso pelas fintechs? Ou tem algum problema em relação aos bancos? Porque eu tenho acompanhado bastante o trabalho de vocês, de outras empresas que também têm entrado com home equity. Sim. E, de fato, os grandes bancos estão começando a aumentar o portfólio dentro da modalidade de home equity. A MP ajuda eles a entrarem? Prejudica vocês, fintechs, de alguma forma ou não? A gente tem que ver toda a mudança, a gente tem que ver para quem é o melhor efeito, né? O melhor efeito dessa mudança, sem dúvida nenhuma, foi o consumidor final. Pronto. Então, acho que isso a gente já tem que comemorar, independente do efeito para as empresas. O consumidor final ele vai ter uma vantagem de tomar um recurso barato hoje, numa velocidade muito grande que não tem. Então, isso acho que foi muito positivo para o mercado. Sem dúvida nenhuma, uma vantagem competitiva que os bancos têm, que as fintechs não têm. Então, porque os bancos já têm essa carteira de poupança, que as fintechs não têm e não podem operar com poupança. Então, a gente não tem acesso a esse tipo de cliente e essa modalidade de crédito, né? Então, de fato, as fintechs, os bancos tiveram uma vantagem competitiva muito maior do que as fintechs. Mas só que, por outro lado, a gente tem que... Empreendedor no Brasil, você tem que chegar ao copo sempre meio cheio, né? Então, nunca meio vazio. Você tem que ver a oportunidade desse mercado. Como o mercado de home equity é um mercado muito novo, ele praticamente não começou ainda no Brasil. Para vocês terem ideia, o mercado de home equity todo tomado no Brasil é uma carteira de mais ou menos 12 a 14 bi. Quando você vai para o mercado de crédito imobiliário, é uma carteira de quase 600 bi, mais ou menos. O Banco Central fala que o potencial de home equity no Brasil é em torno de 500 bi. Então, o mercado de 12, 14 bi não é nada ainda. Então, quando os bancos começam a entrar nessa operação, para a gente pode ter um efeito positivo, porque esse produto ele vai começar a ser mais difundido, ele vai começar a ser mais divulgado, e as pessoas vão começar a ter, primeiro, o entendimento, que acho que é a educação, que esse produto é um produto extremamente saudável,
E na nossa visão é um dos poucos produtos financeiros que pode, de fato, trazer um endividamento saudável para o consumidor final. E aí vai da capacidade, da competência das fintechs de conseguir ocupar um espaço que os bancos não ocupam, né? Então, seja na velocidade, na experiência do consumidor final, ou na aprovação de crédito daquele perfil do cliente que os bancos têm dificuldade em aprovar, né? Então, a gente tem visto com muito bons olhos essa alteração aí, sim. Uhum. É que a gente sabe que os bancos possuem centenas de produtos que talvez sejam mais prioritários do que o home equity para ofertar. Então, não sei se de alguma forma isso poderia respingar negativamente em vocês, fintechs, mas pelo que você falou, eu acredito que não. No curto prazo, eu acho que sem dúvida, né? Pode afetar um direcionamento ali. Mas o mercado é tão grande que é difícil a gente competir pelo cliente ali nessas operações ainda, né? É muito difícil a gente perder. E os bancos são muito lentos, são muito morosos, e eles aprovam só aqueles clientes que são ultra maravilhosos, que o cara que é CLT, renda formal, que ele consegue comprovar renda, que não teve nunca nenhum atraso, um Serasa, uma restrição no banco, enfim. Então eles pegam uma fatia muito específica do mercado, que no caso das fintechs, elas já aprenderam a trabalhar com a outra fatia, que são aqueles clientes que, os empresários, por exemplo, têm dificuldade de comprovar renda. Os bancos quase não aprovam operação de home equity para empresário. Então as fintechs começaram a entrar nesse mundo. Aquela pessoa que tem restritivo, a gente aprova muito cliente que tem restritivo. Aquele cliente que já tem um endividamento presente, os bancos não enxergam, que às vezes ele tem um comprometimento de renda de 30% já com as dívidas atuais, e ele vai tomar um home equity, o banco enxerga que vai tomar o endividamento ele vai aumentar. Na nossa visão, não. Fala assim, se você tomar um home equity para pagar esse endividamento de qualidade ruim que você tem, você vai manter a sua capacidade de endividamento igual, ou às vezes até melhor. A gente consegue reduzir a PMT dele, o impacto nele na renda. Então, essa flexibilidade, as fintechs elas têm muito mais do que os grandes bancos para fazer. Então, acho que aí tem que ser o nosso foco. Legal. Inclusive, a Caixa anunciou que vai injetar 40 bi, né, se eu não estou enganado, na economia, usando home equity nos próximos anos. Então, de fato, virou a menina dos olhos aí, inclusive dos... É a bola da vez, né? Dos grandes bancos. Ô, Juliane, hoje, qual que você diria que é o maior gargalo do home equity no Brasil? É uma questão cultural ainda? Porque a gente sabe que o brasileiro, talvez pelo cheque especial, ele não gosta de se endividar, ele acha que ele está entrando numa furada, mas na verdade não é isso, né? Você acha que é mais cultural? Você acha que tem algum outro gargalo tecnológico, técnico, legal? Qual que é a sua posição em relação a isso? Tem muitos gargalos ainda, né? Tem muita coisa ainda a ser vencida para esse produto ser um produto simples como outros produtos financeiros. Um primeiro é educacional, sem dúvida nenhuma. O ponto que você colocou é um ponto muito forte, né? As pessoas ainda não conhecem esse produto, então tem que educar e mostrar essa possibilidade. Tem um mito muito forte que fala que o brasileiro não quer dar o seu imóvel em garantia, que ele prefere dar o carro, dar o aval, dar o nome, mas até acontece isso. Mas acontece por mal pagador. Aquele cara que é um bom pagador, que sabe que vai pagar, não faz sentido para ele falar assim, vou dar meu carro em garantia e pegar uma taxa de juros de 2%, 2,5% ao mês, ou eu vou dar o meu imóvel em garantia e pegar 1% ao mês. Então, não faz muito sentido essa equação, né? Então, esse bom pagador, o bom consumidor, que é a maioria do cidadão, esse cara, ele daria, sim, o seu imóvel em garantia para tomar um recurso quando ele descobre esse produto, né? O endividamento no Brasil, todo mundo tem vergonha de falar que tem dívida, né? Você vai nos Estados Unidos, é muito comum, é raro você assistir um filme, um seriado, alguma coisa, que o cara fala que não tem uma hipoteca, alguma coisa no nome dele, né? Então, aqui no Brasil, 70% dos imóveis estão quitados. Nos Estados Unidos, é o inverso, 70% dos imóveis, 75% dos imóveis têm endividamento corrente, né? Então, é um mundo completamente diferente. Porque lá o cara não tem vergonha de tomar dívida. E aqui é natural que o cara tenha vergonha de tomar dívida, porque a qualidade de endividamento é muito ruim. Endividamento a gente enxerga que é um endividamento saudável, endividamento de longo prazo com taxa de juros baixa, né, que vai impactar muito pouco sua capacidade de pagamento. E a maior parte do perfil da dívida do brasileiro é dívida de curtíssimo prazo, cartão de crédito, cheque especial, às vezes no máximo um capital de giro que vai até 60 meses e com uma taxa de juros astronômica. Então, é de fato um endividamento de péssima qualidade, né? Então, quando o brasileiro começar a descobrir essa modalidade, começar a utilizar isso com parcimônia, tem tudo para decolar esse produto. Na parte tecnológica também é um desafio muito grande.
tem muita coisa ainda para evoluir, principalmente na parte documental, de cartórios, padronização. Então, hoje o Brasil ele é todo separado e segmentado por cartório de registro de imóveis, cada cartório tem um padrão de matrícula, de documentação, então é muito difícil fazer essa análise dessa documentação de forma automatizada no Brasil todo. Então, em São Paulo, nas principais capitais, você consegue fazer isso com uma velocidade muito grande, mas fora desses eixos ainda não. Então, essa padronização de documentação, padronização do registro, o entendimento dos cartórios dessa modalidade de crédito, acho que isso ainda tem muito que evoluir no Brasil, mas está evoluindo bastante. Então, só esse passo. Eu estou na Cyrela há 14 anos, eu ouço falar e já participei de pilotos de alienação fiduciária digital há pelo menos 7 anos, tentando fazer com o cartório, e nunca andou. Sempre a gente fez piloto com o Santander, com o Itaú, com tudo quanto é banco há 7, 8, 6 anos atrás, com a Caixa, e nunca andou. E aí, na pandemia, isso acelerou. Então, a gente conseguiu fazer, de fato, toda a operação 100% automatizada com os cartórios, e isso está no 90% dos cartórios do Brasil. Ainda tem algum cartório que, quando chega uma operação digital, o cara ainda não sabe nem o que é, mas a gente tem que ter a educação também do lado dos cartórios de explicar toda essa modalidade. E tem um ponto ainda muito grande no Brasil, que é a questão da fraude, né? O risco de fraude dessa modalidade de crédito é altíssimo. Então, também é um risco muito grande aí para as fintechs no entendimento do cliente, do imóvel e toda a estrutura financeira ali que você está amarrando naquela operação. Tá, e tem sido feito, acredito que não seja o papel de vocês, fintechs, né? Também, acho que vocês podem auxiliar, mas talvez legal techs, cartórios, enfim, o próprio poder público, eles têm trabalhado junto com vocês para prevenir ou diminuir, pelo menos, esse risco de fraude e todos esses outros problemas? Cara, incrível que pareça, essa mudança está acontecendo muito mais por uma demanda das fintechs do que uma demanda dos grandes bancos. Hoje, quando a gente vai fazer uma operação de crédito com garantia de imóvel que já tem alguma instituição financeira, por exemplo, quando ela é uma fintech, do outro lado, é tudo muito rápido, é tudo digital. Quando ela tem um banco, e qualquer um dos 5 maiores bancos, é tudo papel ainda, é tudo assinatura, que passa para Deus e o mundo. Então, essa transformação está sendo muito mais rápida pelas fintechs. E o outro ponto, os cartórios também a gente está conseguindo ajudar muito os cartórios a fazer essa transformação. E isso, a parte da Arisp também, aqui em São Paulo, que está cuidando dessa parte de digitalização dos cartórios no Brasil todo, também está fazendo um trabalho brilhante e está ajudando muito nessa transformação digital dos cartórios. E tem um agente muito forte que ultimamente tem incentivado muitas startups, que é o Banco Central. O Banco Central, e até o BNDES também, mas o Banco Central, principalmente, ele tem olhado muito para esse mercado e tentando desburocratizar o máximo possível, né? Então, falei no início, antigamente era normal a gente fazer uma avaliação in loco, né? Então, pela lei é obrigatório fazer uma avaliação do imóvel in loco. A gente levou isso aí 1 ano e meio para o Banco Central, fazendo pedido para fazer uma avaliação por modelagem de dados, por AVM. O Banco Central prontamente atendeu e mudou essa legislação para todo mundo conseguir fazer a avaliação remota. A gente questionou ainda, mas por que isso não existia antes? Tal? Simplesmente porque ninguém pediu. Então, que não era o interesse dos grandes bancos, não era o interesse das grandes instituições, ou não tinham tempo ou foco para isso, né? Como que esse é o nosso core, o core das fintechs, a gente fica tentando o tempo todo ver onde que a gente pode melhorar e automatizar esse processo para conseguir ganhar escala, né? Mas o Banco Central tem sido incrível na ajuda de fortalecer as fintechs para conseguir, de fato, principalmente reduzir o spread bancário e a qualidade do endividamento do brasileiro, né? Beleza, é bom saber que não... É um trabalho muito sério que eles estão fazendo. O BNDES também está fazendo bastante trabalho aí bem bacana de distribuição de recursos via os fundos, as fintechs. Recentemente o BNDES abriu uma concorrência para 10 startups, 10 fintechs distribuírem um recurso de quase 4 bi para os pequenos e médios empresários. A Cashme, a gente passou em primeiro lugar nessa pré-seleção aí, frente a grandes players, como a Stone também participou, a XP, a Magalu, enfim. Então também o BNDES está com um olho muito forte de achar que o caminho também para fazer as distribuições de recursos para o pequeno e médio empresário
é através das fintechs, né? Então está sendo um projeto bem bacana também com eles. Legal, bom saber que não está partindo só das fintechs, que está sendo feito um trabalho maior. Não, está sendo um trabalho muito colaborativo, todo mundo aí contribuindo. Legal. Ô, Juliano, uma pergunta que sempre surge, as taxas variam de quanto a quanto? Eu sei que não tem uma resposta certa, imagino que varie de projeto a projeto, mas sempre surge esse questionamento de quanto a quanto que variam as taxas e os prazos também de pagamento. O prazo a taxa de juros de um home equity, ele varia de 0,99, 0,85, que algumas fintechs falam, mas na prática, praticamente 99% das operações vai próximo a 1% ao mês, mais ou menos isso. Então 0,10 para baixo ou para cima aí, mudando alguma coisa, tá? E o prazo entre 90 meses a 240 meses. Só que depois que passa a 120 a 140 meses, a parcela praticamente lá não muda. Então, a maior demanda por aquisição é no prazo entre 120 e 144 meses. Tá? Então, não passa muito disso a operação de home equity. Você vai ver que acima de 144 meses, a PMT ela praticamente não muda. E todo mundo faz até 120, 140 meses com tabela price, e aí tabela saque até 240 meses. Né? Então, é por isso que a parcela praticamente não tem alteração quando você fala de price para saque, mudando aí depois de 10 anos de endividamento. Então, é mais ou menos isso, tá? Que as fintechs e os bancos têm praticado. Está tudo mais ou menos parecido aí. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Beleza, ainda sobre o assunto, Juliano, o Mark fala aqui que está tendo uma tendência de redução nas taxas de juros e ele pergunta se a Cashme também está acompanhando isso, e eu complemento se você tem identificado isso realmente. Tem. O momento é um momento atípico, né? Porque a gente tem a taxa Selic, uma das taxas mais baixas da história, aliás, é a taxa mais baixa da nossa história recente, e tecnicamente, quando você tem uma Selic baixa, o custo da dívida no final deveria cair também, acompanhar. Então, as taxas de juros das grandes operações, ela deveria ter uma redução. Ela não teve ainda a redução na mesma proporção que a Selic caiu, que ao mesmo tempo que a Selic caiu, um outro fator que é muito importante para fazer a composição da precificação da dívida, dos juros que o cliente vai pagar, o consumidor final vai pagar, é o risco. Né? E o cenário atual, o risco e a inadimplência, ele subiu muito, principalmente o risco. A inadimplência ainda não tanto, né, na maior parte das operações, subiu sim, mas não significativamente, porque a inadimplência já é muito baixa nesse setor, só que o risco ele aumentou demais. Né? Então, isso ainda está segurando um pouco as taxas de juros e não está descendo na mesma proporção que deveria descer. A gente acha que no médio e longo prazo esse risco vai diminuir, né, e vai começar a ter reflexo na taxa de juros. Né? Que as taxas de juros que a gente faz e todo o mercado faz é por 10 anos, 15 anos, 20 anos. Né? Então, às vezes você tira uma fotografia da Selic hoje, na data zero, fala, opa, 2% vocês estão ao ano e vocês estão emprestando 1% ao mês, parece que o spread é muito alto, mas é um endividamento de muito longo prazo. E o segundo ponto é o risco ainda, que é um risco elevadíssimo ainda das operações, principalmente para pequenos e médios empresários. Né? Mas tem caído, tá? O mercado inteiro está caindo taxa, a taxa da Cashme também caiu, a gente teve uma boa redução de taxa nos últimos meses, e é bem possível que vai reduzir ainda um pouco mais até o final do ano. Legal. Juliane, para finalizar, nos próximos anos, qual o tamanho da operação que vocês estão planejando ir para a Cashme? Quantos bi aí vocês estão planejando chegar atuando com home equity? A gente, hoje, na Cashme, a gente é o terceiro maior emissor de crédito com garantia de imóvel do Brasil. A gente está abaixo hoje do Bradesco e do Santander, e é a maior fintech crédito com garantia de imóvel da América Latina. A gente está originando mais ou menos uns 50, às vezes a 60 milhões por mês, né, de crédito com garantia de imóvel. A gente já originou mais de 1 bi e 100, quase 1 bi 200 já, de originação de crédito nesses 2 anos e meio aí, de operação, um pouco mais. O que a gente tem de meta, né? Então, a gente é muito pé no chão, né? Então, antigamente se fazia planejamentos, a gente brincava, né? Os planejamentos dentro da Cyrela e das grandes corporações era de 2, 3, 4 anos, né? Para os dias atuais isso não existe, né? Não faz sentido nenhum você fazer um planejamento de mais de 6 meses,
porque tudo muda, né? E a gente viu agora, no início do ano, para a fotografia de hoje e para a fotografia de hoje para frente. Então, muda completamente. Então, a gente ainda está com um planejamento de fazer Hoje a gente está com uma carteira de próxima aí de 600 milhões de reais, está aumentando em torno de 50 milhões por mês, e mês a mês a gente está crescendo. A projeção nossa para o ano que vem é em torno de uns 800 milhões de originação no ano. Legal, legal. A gente passou um pouquinho do tempo aqui, Juliano, mas eu tenho certeza que o pessoal pode entender um pouco mais sobre React, sobre a Cashme, e legal. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu tenho certeza que ficou. A gente vai voltar a debater sobre esses assuntos em outros eventos, outras lives, outras matérias, enfim. A gente está bem próximo aí da Cashme, de você, do Felipe, dos dois Felipes, né? Do Felipe Bergamaschi, do Felipe Perrella também. Então a gente está sempre junto aí para tentar, de fato, educar o mercado primeiro sobre o que é o React, como utilizar, os benefícios, para que vários bilhões estejam operando aí daqui a alguns anos. Já são vários bilhões, mas espero que centenas de bilhões nos próximos anos. Esse é o nosso desejo, que o mercado cresça bastante para, de fato, o consumidor final ter uma boa modalidade de crédito na mão. Né? E vamos trabalhar bastante que seja com a Cashme. Obrigado aí pelo convite, sempre à disposição aí de todo mundo e fico à disposição também aí do público aí que quiser procurar no LinkedIn, Juliano Belo, estou por lá, fico inteiro à disposição de vocês. Mais uma vez, parabéns aí pela organização do evento. Valeu, Juliano. Valeu, obrigado. Um abraço.